Esse é o episódio 76 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory em São Paulo. E hoje eu converso com o jornalista, empreendedor, estrategista de comunicação e o primeiro top voice do LinkedIn no Brasil, Mark Tawil. Mark, obrigado e um prazer te receber. Léo, eu tava até olhando pra você, tô virando aqui a cabeça pra ver se você tava com um teleprompter. Tá tão perfeita essa entrada. Obrigado pelo convite. Centenas de podcasts, alguma coisa você tem que aprender para levar o flow, né? Super obrigado. Tô de fone pela primeira vez. Quem tá assistindo tá vendo. Léo me convenceu, mas aqui é tudo tão perfeito, tão aciado, tão novo, que dá gosto de usar esse fone. Ô Mark, e foi uma saga chegar aqui hoje, né? Cara, eu não quero nem falar disso, que vai me desanimar. Eu tava em Nova York agora e fui palestrar na Filadélfia num evento chamado Conexão Brasil USA. Foi incrível. E a host desse evento, a criadora, chama Simone Salgado. E em Nova York, você sabe que a moda agora é o pessoal empurrar outras pessoas no trilho do metrô. Tipo, é esse tipo de louco que eles estão lidando agora. Uhum. E eu fiz tudo a pé, porque mesmo dentro do metrô, você tem que andar e andar e andar. É diferente de Paris ou até aqui de São Paulo. Então eu tive uma experiência muito a pé e fazer as coisas que não são perto, mas ok. E quando eu volto para São Paulo e eu demoro 1h30, que é quase uma viagem de avião, né? Ou é Filadélfia, que é um outro estado, né? Para Nova York, de carro. Eu falo, cara, para vir de Higienópolis até aqui onde a gente está nas Nações Unidas, quase 2 horas, é realmente desanimador. Mas estamos aqui, estou muito feliz e muito impressionado. E Mark, assim, o Mark chegou aqui, né, ele tava um pouco agitado por conta das 2 horas. Eu falei, não, calma, vamos fazer um ritual de onboarding, tomar um café, vamos conversar. Você falou chá do quê? Chá de valeriana, que olha, é aquela erva pra dormir. É né? mesmo. Agora, sabe se você tá falando essa questão de Nova York? No fim de semana, eu tava em casa, tava no feed do Instagram, aí de repente me aparece uma foto sua em Nova York. Sim. Eu falei, cara, o Mark não vai vir na terça-feira gravar, cara, porque Imagina. Eu achei que sua viagem ia durar mais, né? Não, mas eu teria te avisado. E eu tava ocupado, você viu com quem eu tava? Com quem que você tava? Eu tava com um cantor que eu cruzei na rua de uma banda nova que chama U2. Ah, eu vi a foto do Bono, pois é, eu vi cruzei com o Bono na rua. Mas eu não conectei que aquela foto, tipo, foi por conta de você ter cruzado com ele e tudo. Eu tava andando e aí tem umas coisas meio malucas que acontecem só em algumas cidades. Eu acho que Nova York tem um pouco disso. São Paulo também tem suas peculiaridades. Só que você não cruza com Bono, né? Você cruza... aí Tiririca. Com Tiririca. Aí você tá assim andando, eu vi umas 10, juro, umas 10, 12 pessoas aglomeradas super tranquilas. Parecia aquelas pequenas manifestações, cartaz na mão. Falei, bom, parei, conversei com uma mulher venezuelana, uma simpatia, mais velha. E aí ela me falou, olha, o Bono tá pra chegar. Eu falei, mas que Bono, né? Aí ela falou, Bonovox. Eu falei, ah, tá. Aí eu olhei com uma certa desconfiança, falei, pô, 12 pessoas esperando o Bonovox numa rua qualquer, um cruzamento, na rua 53, em frente a um prédio. Aí eu falei, bom, vou esperar. Aí eu virei pra ela e falei, mas você acha que ele vem em quanto tempo? Ela falou, olha, entre 20 minutos e 5 horas. Porque ele vai ter uma apresentação aqui do lado, ele tá lançando um livro, aliás, ele tá lançando um livro, né? Chama Surrender, se eu não me engano, uma biografia escrita com letras, uma coisa meio maluca, assim, letras de música. E ele tava realmente lançando naquele dia. Bom, falei, 5 horas eu jamais esperaria, mas 20 minutos, vamos dar essa chance. E eu dei e ele apareceu. Em 20. Em 20 minutos. Como dizia a Band News, olhou... tudo pode mudar. Cara, encostou um furgão preto, saltou o Bono, cabelo a caju. Cabelo a caju, 62 anos, cabelo a caju, magrinho, né, pele branca, então ele tava bem enrugadinho. A primeira coisa que ele fez foi atravessar a rua, mas ele veio numa calma. E aí, Léo, assim, ele deve tomar muito chá de valeriana, porque assim, ele tava numa tranquilidade, e você pensa que as pessoas invadiram, aí eu brasileirão, falei, Bono. Aí a venezuelana segurou na minha mão. Sem um círculo de segurança. Nada. A venezuelana segurou na minha mão e falou assim, não avança, eles vão tirar ele daqui. Aí, claro, o Brasil não é Venezuela, a Venezuela é mais adiantado que a gente nesse sentido de educação. Eu ouvi a mulher, ninguém pediu foto, ninguém correu atrás, ele assinou tudo que tinha que assinar. As 12 pessoas viraram 15 porque ninguém nem reconheceu. Então, será que ele teria um apelo muito maior para uma geração mais velha? Aí se fosse um Chris Martin, por exemplo, do Coldplay, talvez juntaria mais gente. Eu pensei nisso, sabia? Talvez juntar gente é uma questão também de espaço. Porque se ele estivesse na Times Square, ou estivesse aqui em São Paulo, ou na Paulista, certamente juntaria mais gente. Mas isso que você comentou tem a ver. Porque eu senti que, além de mim, que vou fazer 50 anos, quando eu comentei, por exemplo, com uma galera aqui do Brasil,
de, sei lá, 18, 20 anos, ninguém se emocionou. E todas as pessoas que estavam lá eram pessoas mais velhas e que trataram ele com baita respeito. Que viveram os anos 80 e 90 ouvindo o YouTube. E 2000, e teve gente ele ficou de mão dada com uma mulher, e a mulher falando da mãe dela pra ele. Era uma conversa de tias. E foi super simpático, porque assim, ninguém avançou, só eu, brasileirão, tentei alguma coisa, mas assim, fui comedido e também não deu nada. Uma foto, alguma coisa assim. Mas o intuito lá não era fazer foto. O intuito era ele assinar alguns livros, assinar, sei lá, uma bandana, alguma outra coisa, e eu ouvi quem tava lá pra dar um oi pra ele. Aí ele pediu desculpa e se retirou pra ir gravar. Mas, cara, ele lota estádio faz 40 anos. Sim. Então é o que você comentou. Acho que as pessoas elas vão criando uma relação de fã que vai além do endeusamento. É meio que uma pessoa mais conhecida, até comentei isso no meu post, é como se encontrasse um velho amigo, ou aquele parente num casamento que você trata pelo nome, aquele primo que você conhece há tantos anos, que para todo mundo ele é famoso, mas que para você continua sendo seu primo. Então ele vai conversar com você como primo e não como famoso. Foi bem diferente. Assim. Ó, e para quem puder, entra no perfil do Instagram do Mark, é o Mark Tawil, acho que em todas as redes, né? Isso. E tem lá a foto do Bono com cabelo acaju. Agora eu lembrei da foto, exatamente mas pelo cabelo. Muito, e ele de perto, assim, eu acho o Bono um cara super charmoso, sempre achei. Mas ele realmente, assim, ele tá envelhecendo como um cara fofo. Ele não é mais aquele sedutor, que nananã. E parece mais velho do que ele é. Porque ele tem 62, Sim. Eu vou fazer 50. Então, realmente, ele me pareceu um pouco mais velho. Ô, Mark, falando em gerações, não é nem idade, mas assim, né? Pra mim, você é um case de posicionamento e construção de autoridade. Poxa. Com conteúdo voltado, né, para transformação do mercado profissional, para construção de autoridade, né, desse segmento, para mudança de comportamento, carreira, né? Mas você é de uma geração que iniciou a vida profissional, que é a minha geração também, mas eu sou mais velho. Na época que a internet comercial estava começando. Mas quantos anos você tem? Eu tenho um pouco menos que você, 2 anos a menos que você. Sério? Então tamo bem, toca aqui. Tamo bem. Tamo bem. Pessoal do estúdio aqui também, quantos anos? Não, lá aí são millennials, 26, são millennials. E daí, então você começou nessa época, né, que era essa transição da digitalização do mundo, né, do início do processo de transformação digital, adoção de grandes tecnologias, né? Só que eu vejo que você foi se transformando e se adaptando, e o fio condutor da sua carreira foi sempre comunicação, que é o denominador comum, né? Exato. Como começou? Interessante, porque eu faço no ano que vem 50 anos. É muito tempo, né? É meio século de vida. E essa digitalização, até antes dela, a gente pegou. Então eu peguei foto que revelava, peguei orelhão com ficha, tudo aquilo que a gente já conhece. Imagina, nasci em 73. Então eu era menino nos anos 80, que eu tô falando de 40 anos atrás. Stranger Things você viveu. Eu era, exatamente. Eu vivi também. Exato. E dizem que Stranger Things tem um pouco dessa pegada de pesquisas para ver o que a gente quer. Por isso que é uma grande mistura. Uma mistura de Alien com ET, com vários outros. Então é meio quase um seriado on demand. Né? Você vai criando aquele seriado para as pessoas que querem e sentem falta. Embora eu seja nostálgico, eu acho que a minha transformação de mercado se deu também com a minha transformação como ser humano. Ou seja, sempre fui um cara muito aberto a outras gerações. Eu digo que o meu primeiro influenciador hoje, número 1 da lista, é meu filho, Josh, que tem 6 anos. Ele é a pessoa que mais me influencia, ao lado da minha filha e do meu cachorro. A minha tem 13. 13 anos? É uma geração alfa. Cedo, super. Sim. A geração alfa. Sim. A geração alfa. 2010 pra cá, vai, geração alfa. Isso. Então, assim, e tem muita gente de 13 trabalhando. Você pega uma Raíssa Leal, por exemplo. Exato. É super profissional, é geração alfa. E aí o que eu penso, Léo, é que eu venho de um mundo, vamos dizer, pré-histórico, ou seja, de um outro milênio, né, de um outro século, em que eu vi a pré-internet, eu vi o começo, até muito de se falar, muito antes do que digitalização de empresa. Imagina, a gente pegou aquele início do início, né? Eu trabalhei com máquina de escrever, Eu fiz curso de datilografia, cara. Pô, então você tá mais vintage que eu. Meu pai não queria dar o meu primeiro computador, que foi um Apple II, enquanto eu não aprendesse a datilografar. Jura? Isso, mas aí é a tua herança japonesa. Exato, com certeza, né? Total. E o que eu sinto, Léo, é que as pessoas que começam a abraçar a mudança,
elas criam uma espécie de disrupção nelas mesmas. A gente fala muito de disrupção, desses conceitos todos, né? Que são palavras, às que vezes. são, Né? que são enormes, e 1 milhão e toda semana. Hoje eu vi sobre geração woke, né? Toda hora aparece alguma coisa. Agora, eu acho que a grande transformação está no simples. E eu fui percebendo, e continuo percebendo, para onde caminha o mundo. E aí eu vou me abrindo, vou me atualizando. Isso a gente pode iniciar várias conversas dentro, desde a questão das causas, desde as questões de maiorias minorizadas, de aliados, de marketing de causa, que é uma coisa que existe, até, acho que a minha própria visão do que é mercado, do que é carreira, do que é transformação pessoal. Então eu tenho, claro, um fio condutor que é a comunicação, porque eu nasci me comunicando e enveredei para esse lado, mas hoje eu vejo que existem muitos conceitos dentro do meu trabalho que se misturam ao lado pessoal. Então quando eu vou comunicar, eu comunico com toda a minha cultura. Eu não comunico só para falar de comunicação. Quando eu vou fazer repertório de vida, né? Exato, que eu acho que as pessoas esperam. Porque se você for fazer, Léo, e você sabe que você é um comunicador, só aquilo que as pessoas esperam que você faça, tem inúmeras pessoas fazendo. Mas as pessoas querem o Léo, as pessoas querem o Mark, querem o Roberto, a Andréia, a Márcia, e até com nome e sobrenome. A gente viveu essa fase de transição do nome corporativo, né? Então era o Mark do Jornal da Tarde, o Mark da Band News. Mas em 2010, quando eu saí para empreender, depois de ter passado por Jovem Pan, Band News, Jornal da Tarde, e aí eu fui empreender para ter minha própria agência, eu era só o Mark Tawil. E eu tô falando de 2010, não tinha nem LinkedIn. Aí você tirou o crachá. Tirei e era você. Era eu. E aí quando você é você por você mesmo, que você percebe quem gosta de você, quem não gosta, quem te dá a mão, quem estava com você só pela tua cadeira, entende? E aquilo me deu vários gatilhos e vários choques também de realidade, que eu fui entendendo. Quando eu, entre aspas, comecei a me, como é que eu posso dizer, me destacar, e aí eu tô falando 2015 um pouco no Facebook, 16 no LinkedIn, escrevendo textos que viralizavam. No final do ano de 2016, teve uma eleição no LinkedIn, que na verdade agora tem todo ano, chamado LinkedIn Top Voices, as vozes que mais engajam. E eu fui eleito, pela primeira vez, número 1 de alguma coisa, o número 1 da primeira lista. 16, né? 16. Dezembro 16, estou falando de 6 anos atrás, que parece muito, né? Quando teve essa, pode ser sim uma disrupção na minha vida e carreira, eu estava no meio da minha vida de agência, da minha própria agência. Só que aquilo começou a crescer de um jeito que eu comecei a descobrir novas profissões. Eu não era palestrante profissional. Eu não era, imagina, longe de ser TEDx speaker. Hoje eu tenho 4 TEDx. Eu não tinha a menor habilidade em, por exemplo, ser mestre de cerimônia. Eu não escrevia conteúdos pagos. Imagina, business influencer que eu faço para empresas. Não existia, a gente nem falava disso. Então, eu fui me descobrindo e me redescobrindo com vários talentos, entre aspas, né? Muitas aspas, mas coisas que eu não fazia. E eu comecei a crescer mais que a minha agência. Mas também que você foi se conectando com algo que te trazia uma conexão com o teu propósito, com o teu talento e tudo mais, não era? Velho, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que a gente vive uma ditadura do propósito. Já faz tempo. Todo mundo precisa ter um propósito. Sim. Que normalmente é uma frase feita. E aí tem dias que o nosso propósito, como o meu hoje, agora há pouco até tomar um chá de valeriana aqui, meu propósito era matar as pessoas. Então assim, não, umas pessoas, não o trânsito. Muito bom isso. No trânsito tem muita gente louca também que fica te atravessando e tal. Então assim, o que eu quero dizer? Essa história do propósito, ela é muito legal, mas eu não sei se ela funciona para todo mundo. Eu tenho muitos propósitos. Eu tenho um propósito com os meus filhos, eu tenho um propósito de ser um cara melhor, eu tenho um propósito de estudar mais, de fazer a roda do outro girar, e eu não sei se eu consigo condensar isso numa frase. Não sei te dizer, já procurei, cara, até ayahuasca eu já tomei para tentar encontrar o propósito, e eu não acho o tal do propósito. Então, eu não sei te dizer. Mas é legal você falar isso, porque eu vejo em muitos dos seus conteúdos que, por um lado, você tem muita essa antena, né, de olhar para onde o mundo tá indo, tendência e tudo mais, mas do outro lado, você desmistifica muita coisa e tira, muitas vezes, não falando de uma forma pejorativa para quem tá vendo, mas você tira o lado fofo das coisas, né? Você traz pro chão, muitas vezes, como você tá falando agora do propósito, né? E de uma maneira elegante, eu acho. Eu acho que o ponto é, não dá pra gente... assim, acho que a internet mudou muito.
Os conteudistas mudaram muito. Você tem uma palavra agora chamada creator, e tem muita gente criando coisa ruim, muito ruim. Você tem redes inteiras que propagam fake news. Sim. Né? Você tem rede onde é legal você propagar coisas ruins. Sim. Você tem rede que ensina pela metade. Então, por exemplo, eu vejo os meus filhos. Os meus filhos passam o dia, muitas vezes, vindo trazer histórias para mim que eles veem no TikTok. Que são histórias que alguém de 13 anos criou muitas vezes. Sim. Ou de 17. Então a história vem pela metade. E a gente está criando uma geração de jovens e crianças que estão estudando essas histórias pela metade. São os novos contos, né? Em vez de ler um livro, eles às vezes acabam captando pelo TikTok. Então tem inúmeros desafios para quem quer criar alguma coisa. E eu tento manter algumas questões, alguns elementos na minha criação. O primeiro deles, sempre, é contexto. Então, contextualizar o que está acontecendo. Então, se eu vou trazer um recorte político ou um recorte, enfim, de qualquer fato, eu realmente tenho que trazer uma argumentação que a pessoa leia e fala, bom, ele não tirou de qualquer lugar. Isso faz parte da minha credibilidade, primeiro. Segundo, eu já aprendi que eu não posso e não vou comentar sobre tudo. Tem assunto que não tem nada a ver comigo. Antigamente eu podia até meter o bedelho. Hoje eu olho e falo, bom, pra quê, né? Porque quem quer saber minha opinião política, por exemplo? Esquece. Ninguém vai mudar de ideia por minha causa. Não, e é muito inteligente porque você não briga, você não entra na polarização. Não, mas assim, no país de hoje, no Brasil de hoje, Léo, se você tá a favor do governo atual, você é fascista. Se você tá num governo próximo, você é comunista. Sim. Se você tá no meio, você é isentão. Então não tem pra onde ir, você vai apanhar. E aí cabe a você escolher então se você entra nessa discussão ou não, e caso você entre, se você tá preparado pra apanhar, porque você vai apanhar. E quanto mais exposto, né, maior o dano. Maior o dano, e te digo, é um dano silencioso. Então, graças a Deus, eu tenho uma oportunidade de ser quem eu sou, de falar, entre aspas, o que eu quero, evidentemente me preservando e preservando minha família e os meus contratantes, mas eu também tomo cuidado. Eu sempre, a sorte de você ser destaque depois de velho, eu fui aos 43, é isso, é você já saber o que vai te cancelar ou não, é você não trocar os pés pelas mãos, é você não entrar no barraco dos outros. Já aconteceu, eu já errei, já fui cancelado, tudo, mas eu acho que eu fui bem menos cancelado do que um menino de 20 e poucos ou uma menina de 30. Porque você saca, né? Você fala, mas pra quê, cara? Vou entrar nisso. E eu acho que pessoas como você, que já estão num nível diretivo, que já percebem, que já contratam e tudo mais, elas olham e falam, bom, eu vou chamar esse cara aqui, ele dá menos problema, ele não responde feio pra quem tá argumentando, ele consegue se colocar, porque no final das contas, quem vai te contratar, quem vai sentar com você numa mesa para poder negociar ou para poder aprender com você, não é a pessoa que gosta do teu vídeo dançando. Não é essa pessoa que vai te contratar. É a pessoa que quer te ouvir. Sim. Porque fazer thread, Maria ou João vai com os outros, tem um monte. Mas você emitir opinião, você ser um produtor de conteúdo, é diferente do que ser um reprodutor de conteúdo. E quando você fala, né, esse papel que você faz tão bem como business influencer, né, ele depende muito de repertório, não é? Você tem que ter muito repertório, porque senão você não consegue colocar em contexto, como você está falando. Pois é, e você sabe que tem duas questões aqui. Eu acho que a primeira delas é repertório, ok, é super importante. Credibilidade é mais importante no meu caso. E eu acho que tem uma questão que eu ando pecando, que é formato. Então, assim, quando me chamam, por exemplo, para eu fazer uma campanha, as pessoas já sabem que eu não sou o cara que vai converter. O que eu quero dizer com isso? Entre você me chamar e chamar o Bruno Galhaço, a chance do Bruno Galhaço fazer a conversão para venda é muito maior. Ele é um cara que, se ele falar assim, gente, compra esse, sei lá, vamos pegar um outro exemplo, o Felipe Tito, né? Então, assim, se o Felipe Tito chega e apresenta um produto ou um serviço, e ele fala do produto ou serviço... E ele já fez a ponte como empreendedor, né? Como empreendedor, o carisma e o volume de pessoas que o seguem e que tem nele um influenciador, uma paixão por ele, essas pessoas tendem, talvez não todas, óbvio, mas tendem a comprar o que ele quiser vender, entre aspas. Né? Então ele tem esse chamamento, esse carisma. E isso tem um monte de gente assim. Eu sou o cara que não tem essa mão, mas eu tenho uma outra mão, que ele também tem, mas eu tenho uma outra mão, que é a mão da credibilidade.
Que você constrói, você transfere autoridade. Perfeito. Para quem você tá... Eu dou um endosso. Exato. Então assim, se eu tô falando, claro que tem inúmeras pessoas que fazem isso, claro que tem gente que não acha olhando para mim, não tem importância. Mas tô dizendo o seguinte, se eu falo, muitas pessoas vão dizer, bom, se ele tá falando com base no repertório, na história, no histórico dele... E na curadoria da marca, porque você não vai trabalhar com qualquer marca. Não, não né? trabalho, não trabalho. Com base em tudo isso que você citou, deve ser verdade, ou ruim não é, né? Pode ser bom. Então eu tenho essa transferência. Agora, se isso vai virar uma compra, se isso vai virar um abonamento, né? Sim. Em algum produto, isso é uma outra história. Então o que eu ofereço para as pessoas que me contratam é credibilidade, que eu acho que é um valor intangível, mas tão bom quanto vendas às vezes. Sim, mas quando você fala, isso é uma conversa interessante para quem tá nesse universo de criação, produção de conteúdo com autoridade num nicho, né? Me lembra de falar de formato depois. É isso que eu quero chegar. Quando você fala, eu acho que eu tô pecando em formato, você diz formato mesmo, de qual rede, em qual formato do conteúdo, ou formato da entrega do que você tá falando do conteúdo per si, assim? Não, eu acho que é o formato mesmo. O conteúdo em si, eu acho que ele varia pouco. Porque quando você quer falar de um produto, você vai ter que falar um produto ou serviço. O que é, para quem que é, qual o diferencial. Muitas vezes uma agência já traz o briefing. Sim. Né? E o que eu digo de mudança de forma é que, por exemplo, você vê muitos criadores hoje fazendo humor em cima disso. E fazendo bem. E fazendo bem. Tá? Não tô criticando, não. Fazendo bem. Não tô falando dancinha. Tô falando um sketch de humor que dá 30 mil curtidas. Sim. Entende? Baita engajamento, sim. Que dá, por exemplo, quer ver um cara, tem Esse Menino. Né? Esse menino que tinha feito aquele Pfizer. Sim. Esse cara faz uns conteúdos incríveis quando ele faz publi. Não parece publi. É genial. Tem uma outra menina que chama Ana Chio. Não sei se você conhece. Não conheço. Ela fala assim, olá, tudo bem? Ela faz um deboche, assim. É uma menina espetacular. Ela escreve os próprios conteúdos. É sempre um deboche, uma brincadeira que ela faz de uma asiática, assim, meio mal-humorada. E é genial. Por que é genial? Porque ela cria de verdade, porque ela escreve de verdade, porque ela tem um baita carisma e porque fica diferente de tudo que você vê. E eu ainda estou pecando, talvez um pouco pelo meu jeito, ou talvez um pouco também pelos 2 anos difíceis que eu tive, né? Passei pela morte do meu pai, por Covid. No início, passei por um divórcio que me abalou bastante. Então, assim, são coisas que acontecem, mas que também me tiraram um pouco do prumo nos últimos 2 anos. E eu acho que isso também deu uma afetada na minha criatividade neste sentido. Entendo. E você acha que assim, né, por exemplo, quando você tá na sua rede mais forte, que é o LinkedIn, né, onde você tem lá, sei lá, mais de 500 mil Ela é mais forte para quem tá de fora, mas meu engajamento agora é Instagram. O LinkedIn distribui muito pouco. Entendo. Então, o que você está falando é, por exemplo, como você pode transmitir o seu conteúdo no Instagram, por exemplo, num formato de vídeo curto. Então, por exemplo, hoje... Qual é a sua linguagem para naquela rede passar a tua mensagem? Sim, e também como que eu acrescento uma criatividade. Porque uma coisa é, abre a câmera, vai lá o Mark para recitar 3, 4 coisas, é um tipo de formato. Sim. Abre a câmera, eu faço uma brincadeira, e tananã, faço uma inflexão de voz, gravo por cima, mostro 2, 3 imagens, faço um corte mais rápido, edição, vira um sketch, entendeu? Sim. O que eu tenho feito, uma coisa que funciona muito, mas aí não é talvez para venda, é clipe no Reels. Várias imagens e uma música bacana. Eu gosto muito de música, sei que você gosta também. Então, tudo bem, isso vira um clipe. Mas é diferente um clipe do que alguém que traz um negócio original. E eu sinto que os grandes influenciadores, eu tenho uma outra amiga, Mônica Salgado, por exemplo, e a Mônica Salgado faz vários publis interessantes. Então eu vejo que existe uma mudança de hábito que sim, criadores mesmo, estão trazendo, que eu preciso aprender e me adaptar, senão eu vou morrer na praia. Não vai tirar minha credibilidade, não vai tirar os meus públicos que eu faço, mas óbvio, se eu puder atualizar, dar um frescor e mostrar que eu também mudei, é melhor para mim. Que legal isso, porque eu vejo como isso tudo vai somando naquela linha que uma coisa se conecta a você olhar o que é tendência. Né? Você continua passando o teu conteúdo, o teu repertório, mas como que você adequa formato e linguagem pro canal, né? Sim. TikTok, usa? TikTok eu sou um fiasco, mas muito fiasco. Eu tentei fazer algumas coisas, mas também, de novo, muito naquela linha do comunicação, 3 coisinhas para você falar melhor. Desculpa, mas isso aí acabou, entendeu? Isso não é legal.
Assim, eu não acho mais legal, eu não sigo pessoas assim, e eu acho que formatou de um jeito que ficou meio pasteurizado. Então, de novo, eu acho que assim, agora que eu tô saindo dessas histórias todas pessoais, tá me dando uma força criativa de olhar e falar, bom, o que eu posso fazer? Porque, cara, o céu é o limite. Exato. Você tem um canal teu, você tem uma visão tua. O mundo é o mundo dos cortes, das correrias, das mudanças. Eu tenho criança em casa, eu tenho cachorro em casa. Quer dizer, o tempo todo eu tô vendo as coisas acontecerem. Tem TikTokers que tem milhões de seguidores, que você nunca vai ouvir falar. Sabe que você não ouviu falar? Exato. Sabe quantos publis eles fazem? Nenhum. Então, de novo, não é sobre número. Exato. Não é sobre audiência necessariamente. Mas relevância. Eu tenho já tudo isso, o que é uma ótima notícia. O que me falta agora é eu modernizar. Então, tô abrindo aqui para você em primeira mão uma angústia. E um pouco do que pode ser a sua visão de estratégia pro ano que vem, né? Vai. No ano que vem eu vou lançar um livro e ele se chama Seja a Sua Própria Marca. Que eu acho que tem muito a ver com tudo aquilo que você fala aqui. Sim. E até como você pensa, Léo. Né, que nós somos a nossa própria marca. É diferente do que ter uma marca. A gente é a nossa própria marca. Exato. Né? Assim, que marca que a gente deixa no mundo? No teu caso, credibilidade, inovação, trabalho serial, saber contratar, saber demitir. Exato. Sabe, acho que tem todas essas histórias transformam a gente numa marca. Mas não é só você ter um logotipo, um nome, né? Branding, né? Um branding pessoal. Porque isso aí já era também. Sim. O mundo mudou. É muito sobre a autenticidade, né? Exatamente. Agora, falando sobre isso, Mark, eu acho que você é uma pessoa muito walk the talk, né? No sentido da construção da sua marca através do seu conteúdo. Quanto que você é procurado por executivos, C-level, senior managers que falam, cara, eu preciso me posicionar melhor no LinkedIn, e aí não sabe como fazer, e aí usa ghostwriter, e aí faz agência de PR fazer o texto pra ele. Como que você vê tudo isso? Cara, porque eu vejo isso toda hora. Todo dia eu recebo e eu não faço nenhum. Porque o meu modelo de negócio hoje não está voltado para essa vertente. E por que não está voltado para essa vertente? Porque para eu transformar um C-level, qualquer, seja ele de qualquer área, mulher, homem, jovem, mais velho, numa pessoa de altíssima reputação, eu prefiro fazer isso para mim. E por que eu prefiro fazer isso para mim? Porque o tempo que eu vou gastar fazendo para ele e vou sair de um esforço para quem tá ouvindo e não tá assistindo, vamos dizer, de -5 para transformar ele em 25, é o que eu poderia fazer para mim. E se eu fizer isso para mim, eu vou ter mais palestras, mais cursos, mais produção de conteúdo, mais equity como investidor anjo que eu tenho feito. Então, para mim não vale a pena. Mas como curso para ensinar os executivos a comunicarem melhor, porque eu vejo... Curso, sim. Eu tenho alguns cursos, né? E são cursos de comunicação. Mas, Léo, você sabe, você tá nessa estrada aí há 20 anos, embora você seja um menino. Você sabe como é que é. Um curso não vai te mudar. Ele vai te dar um insight ou outro. Você pode fazer um acompanhamento, você vai melhorar algumas técnicas, mas o que melhora, quando a gente fala em comunicação, quando a gente fala em, enfim, inúmeras skills, é o polimento do tempo. Não tem jeito. É bateção de cabeça, é na hora. Como é que eu vou te ensinar, por exemplo, uma conversa difícil se você não anda tendo conversas difíceis na empresa? Então, se você estiver neste momento, acho que vale. Talvez um coach mais personalizado, um curso. Eu tenho um curso no LinkedIn que tem 12 mil alunos de comunicação. Caramba. Fiz um agora sobre posicionamento digital. Estou fazendo um terceiro sobre inteligência relacional. Então os cursos existem. Né? O novo mercado, acabei de gravar sobre LinkedIn. Mas, de novo, cada experiência é uma experiência. É diferente do que você pegar uma ferramenta como o Instagram e você pega um curso que você já sai aplicando. No meu caso... Não é uma coisa técnica. Não, é muito subjetivo. E outra, a tua experiência comunicacional, ela pode ser muito diferente. Você pode estar aqui, por exemplo, precisando de uma experiência para negociação. Tudo bem, você vai ter o teu coach ali momentâneo, mas amanhã você volta para cá, você tem um problema com a tua esposa. Então já é um outro tipo de comunicação. Você sai de lá, você tem um problema de comunicação online e não offline. Então são muitos universos para eu poder captar e eu acho que eu não estou nesse momento preparado para isso. Eu prefiro escalar de outra forma. Entendo. Você está olhando muito mais para esse ecossistema que você está montando em torno da sua marca. Exato. Né, e como explorar novos formatos e tudo mais para aumentar o seu potencial, né? Porque eu acho que tem uma questão, Léo, quando você individualiza demais, e é super legal individualizar, não estou dizendo que não, tem gente que faz isso brilhantemente, você consegue concentrar o teu
fazer a tua entrega, a tua qualidade em 3 ou 4 cestas. Quando você consegue escalar e fazer um spread, que nem você está fazendo aqui no teu podcast, ou há tantos anos, quando você fala na Alfa FM para milhões de ouvintes, você não sabe onde vai bater, o que você está fazendo é amplificar a tua mensagem. E eu acho que esse é o trabalho do comunicador. Quando ele descobre que ele tem uma, entre aspas, voz para falar para mais pessoas, é quando ele consegue, naquela metáfora super batida, colocar a boca no megafone. Sim. Né? Sabe que eu tive uma experiência recente? Eu estava num consultório da minha cardiologista. Você já tem cardiologista? Ah, tem que ter, né? Sabe que homem não vai no médico, né? Deve ser uma coisa asiática, que eu tenho um amigo meu que é japonês que ele vai. Não, que tava com um pouco de hipertensão e tudo mais. Aí eu fui, aí a recepcionista, eu falei, qual é o seu nome? Eu falei, é Leonardo, né? Não é, mas eu falei, Léo. Mas você é aquele. Porque ele, no consultório só ouvia. É maravilhoso isso. É legal isso, né? Só o rádio te dá isso. Exato. É maravilhoso. Exato. Ô, Mark, como que tá esse seu ecossistema hoje que a gente tava falando, né? Entre rede social, as suas entregas para marcas, palestras, né? Como que você hoje compõe esse ecossistema Mark Tawil? Bom, é importante dizer que não é um ecossistema, é um ecossistema, né? Porque eu tenho visto muitos ecossistemas funcionarem. Cara, a minha frente ela é dividida em 3 grandes pilares, vamos dizer assim. Que foram pilares que foram sendo construídos, tá? Não nasci assim, não planejei dessa forma. Foi acontecendo. Foi acontecendo. O primeiro deles, por incrível que pareça, é a educação. Eu te digo por incrível que pareça que eu fui expulso de 3 colégios. Faz tempo já. Não, mas assim, isso é um cargo que não tem mais hoje, chama líder de bagunça. Era muito comum na minha época, não tem mais. Então, eu tenho uma frente educacional, então eu tô no LinkedIn, eu faço a curadoria de um curso que eu assino na HSM University, chamado Comunicação e Sociedade 5.0, agora como especialista do novo mercado. Então, assim, muitos alunos, né, em frentes diversas, já fiz lançamento, mas hoje prefiro ser convidado, né, para isso. Também fiz coisas para Liu Learning, que depois virou Revo. Então, assim, eu tenho boas entradas. Um segundo ponto é o business influencer, que é, na verdade, a ponte entre empresas e o C. É como se fosse um B2B2C, vamos dizer assim, mas em termos de conteúdo. E aí o que eu faço é trazer o institucional de algumas empresas ou alguns lançamentos importantes. Então, tenho inúmeras marcas, né, ao longo dos últimos anos, mas eu faço hoje de maneira mais fixa. Eu tenho feito Amazon, tenho feito Biomarin, faço há 4 anos Nespresso Professional. Baita marcas, SAP, né? Assim, tem Creditas. Então tem marcas que não são tão conhecidas do grande público, mas que fazem um baita trabalho de back-office, né? De construção de relacionamento com o seu trade, né? Ou que são líderes e a gente não sabe. Pode acontecer também. E tem outras mais conhecidas. Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto, que é super importante e também te diria que é até mais rentável, pelo o tempo dedicado e o valor versado, que é a palestra e o curso in company. Então a palestra hoje, ela me toma um tempo relativo, que é menor do que a construção do conteúdo, e aí eu me organizo para poder falar para a empresa sobre alguns temas. Então, falo sobre o futuro do trabalho, eu pesquiso sobre essas relações, sobre tendências, eu falo sobre LinkedIn, eu posso fazer questões customizadas em relação à comunicação. Então, assim, eu tenho uma nuvem de tags ali de 4 ou 5 temas proprietários que eu consigo falar. E aí, Léo, eu acho que tem um valor muito grande na minha entrega, que é o que você citou, que é praticar aquilo que eu posto. Então, walk the talk, né, que para muita gente é uma palavra e tal, para mim eu levo a sério, porque se eu degringolar num desses pilares, os outros acabam se diluindo. Eu não tenho uma empresa, eu sou minha própria empresa. Existe uma autogovernança muito forte, porque eu vejo, acho que porque eu vejo muita consistência em todas as suas frentes. Sim, eu tenho que ter, e eu acho que eu tenho que ter um policiamento também, para não deixar invadirem isso. Então, assim, eu não falo mais em qualquer lugar, eu evito me posicionar sobre tudo, não posto todo dia mais. Por quê? Porque eu sei que tudo reverbera, não que eu seja um cara conhecido, mas é o que você falou, as pessoas acompanham em mas todas as redes. Mas no segmento profissional, hoje sim. Sim, mas tô dizendo, eu não sou um cara assim que você vai olhar, não tô na CNN, entendeu? Não sou no Jornal da Globo, que você vai olhar, nossa, eu vou entrar no restaurante e todo mundo fica sabendo. Sim, que vira celebridade. Não é celebridade. Mas
é meu pescoço que tá em jogo. Se eu falar alguma coisa aqui nesse podcast que vira um corte. Que vira um corte, um decisor escuta e não gosta, azar é meu, não é teu, entendeu? Sim. Então eu tomo esse cuidado. Agora, Mark, produção de conteúdo, como que é a sua rotina? Você hoje faz tudo ou você, por exemplo, tem time de design, edição? Como que é a sua rotina? Eu tive, mas eu vou te dizer, eu vou voltar a ter. Porque nesses tempos que eu fiquei sozinho, é muito cruel. É muito cruel. Não, e é cruel não num nível assim, cruel pra fazer só. É cruel pra dar conta. Porque, cara, você imagina, vamos lá, LinkedIn, Instagram, TikTok eu parei, mas eu vou voltar. LinkedIn, Instagram, eu tenho um grupo de Telegram que é verificado. Então, um grupo de Telegram é verificado. Aí eu tenho um YouTube que eu tive que parar. Não consigo, cara. Porque assim, é tudo isso mais escrever o livro, mais palestra, mais curso. E o curso tem que escrever as páginas. E você faz meio tailor-made, adapta para a realidade de cada empresa. Sempre, sempre. Por exemplo, um curso. Um curso ele tem 10 capítulos. Cada capítulo vai umas 4, 5 páginas para você escrever. Eu sou colunista semanal da Época Negócios. Agora pedi para ser quinzenal. Eu sou colunista da Eletromídia. Eu sou embaixador do Shark Tank Brasil. Sou embaixador do Instituto Ayrton Senna. Tudo hoje, não é já fui. Não é currículo o que me trouxe até aqui. É o que eu estou fazendo hoje. Então, é o tempo todo eu sendo demandado para questões de entrega profissional. Alimentar isso mais as redes sociais, cara. Mark... Mas eu vou ter, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque, por exemplo, eu tenho coluna, tenho as redes sociais, eu tenho podcast, os cortes. Então, eu mapeei outro dia, sei lá, eu tenho em torno de 90 conteúdos inéditos em N formatos, né, por mês, né? Isso é legal, isso é uma conta legal. Eu tenho aí um mapeamento sobre isso. Eu faço conteúdos internos para marcas que a minha agência atua, então eu sou meio que o curador que traz um filtro de inovação para a realidade da maturidade digital daquela empresa que é meu cliente. Então eu tenho uma newsletter mensal com uma carta em primeira pessoa que eu faço sempre para abrir essa newsletter e tal. Mas enfim, o ponto às vezes às vezes trava, né? Dá bloqueio criativo. Sim. Né? Então, eu acho que como você cuida da sua rotina para você conseguir estar produzindo é um baita desafio. Por quê? Porque é isso, mais a gestão do business do dia a dia. Porque mesmo você sendo a marca, né? Muito mais do que o passado que você teve agência, equipe, atender cliente, né? Mas você tem um business né, em torno da tua marca para cuidar, né? Eu boto comida na mesa. Tenho 2 filhos pequenos. Faturar, receber. 50% da guarda, alimenta um cachorro e tem pessoas que dependem de mim e eu dependo de mim. Então, eu acho que tem... Como que é seu workflow? Tem 2 questões aqui. Eu acho que tem um autor chamado Robin Sharma. Do Clube das 5 da manhã, né? E salvo engano, porque eu não li esse livro, por incrível que pareça, ele fala neste livro sobre os 4 impérios interiores. Né? E um dos impérios é o mindset, que todo mundo celebra, que é a mentalidade. Só que ele fala que mindset é 25%. Você tem o health set, que é o teu composto de saúde. Você tem o soul set, que é a tua fé, independentemente da religião. E você tem o heart set, que são as tuas emoções. Então, eu vejo que esses 4 impérios, que são 25% cada um, eles precisam estar em equilíbrio. E é verdade, quando você tem muita saúde para dar e vender, mas tua cabeça não funciona, não vai. Foca. Quando você tem tudo, menos uma inteligência espiritual, tô falando de você se conectar com você, com o cosmos, com as pessoas, o universo, Deus, como você quiser chamar. Até sendo ateu, mas você tem um outro tipo de força que você se conecta, até se você conectar com o lápis, vamos dizer, você precisa ter em equilíbrio. Quando você tem tudo e não tem saúde, não preciso nem falar. Você tá acamado, você não muda o mundo. Exato. Então, o que eu busco hoje em dia para mim, prestes a completar 50 anos, é um equilíbrio disso. Então, eu saio da cama procurando viver isso. Que horas que eu vou parar para tomar o meu cafezinho, que horas que eu vou parar para comer um pão com manteiga, que horas que eu vou malhar, tudo importa, né? Então, claro, eu poderia ganhar 3 vezes mais dinheiro, mas eu teria desequilibrar essa mandala. Eu teria menos tempo com os meus filhos. Então, meu tempo de qualidade com a minha vida melhorou muito. Para mim, isso é um tema muito... Depois eu falo um pouco mais frente sobre autoconhecimento, que terapia me trouxe, porque eu sou muito acelerado, cabeça criativa. Então, para você aterrissar, né, e conseguir entender que, assim, para mim, não é...
eu sempre talvez pela origem oriental tem o perfeccionismo, né? Sem dúvida. Porque quando tirava 9 é porque não tirou 10, sabe? Sem Assim, dúvida. a coisa da cobrança da família, né? Pelo melhor possível, né? Mas eu vejo que então sempre busquei tirar. Então tem que ter uma vida equilibrada entre família, filho, trabalho, então tem que tirar 10 nisso. E não vai ser sempre, né? Não. Então, conviver com essa teia, né, que vai se mudando ao longo do tempo e ter aceitação disso é sempre o meu desafio, sabe? Essa é a palavra, aceitação. Perfeito. Porque assim, quando você aceita que você é imperfeito, quando você aceita que nem toda oportunidade é pra você, quando você fala não. Quando você aceita a rejeição, pô, mas tá todo mundo lá e eu não. Chamaram todo mundo menos a mim. Tem isso, né? Poxa, porque é assim, a roda gira. Você não vai estar no topo a vida toda, você não vai ser número 1 a vida toda. Outras pessoas vão chegar, E quando você começa a aceitar que não é pessoal, eu acho que você começa a relaxar. E é quando você relaxa, é que você tira um pouco daquela força do quem resiste, persiste. Então hoje eu sou muito menos resistente às coisas ruins. Eu persisto muito menos em pessoas e situações que não vão me levar adiante. Eu aceito muito mais que quando não acontece é porque não era para ser. E aí eu vivo muito bem. Então, claro, com as questões que eu tenho, que todo mundo tem, eu procuro muito ajuda profissional. Então eu tenho uma terapeuta, eu tenho um psiquiatra, que é uma coisa que é nova para mim, de 1 ano para cá. Eu faço yoga, né? Eu faço yoga 3 vezes por semana. Faço musculação 5 vezes por semana. Eu tava fazendo eu passei por 2 pequenas cirurgias simples, mas então eu tava fazendo um treinamento mais... Funcional? Funcional. E aí eu parei, mas eu vou retomar. Então assim, eu cuido para que as pessoas olhem para mim e eu também possa transmitir isso, que não só para mim é importante, mas eu poder espalhar isso como mensagem. É preciso estar equilibrado. E quando eu digo equilibrado, não é você ser zen, não é, né, você ser só vegano, não é você... Não é. Mas é o mínimo de equilíbrio, porque, de novo, você tem pessoas que vão sentar aqui e que vão... imagina um sintonizador, e elas vão captar toda a energia de fora e elas vão ficar malucas. E tem pessoas que vão sentar aqui que elas vão usar o transistor para elas modularem o que está em volta. Você conseguiu fazer isso comigo agora que eu cheguei. Então eu cheguei super acelerado, tenso, irritado. Você modulou e aqui eu estou 100% concentrado. Então, isso é um presente que você está me dando. E eu acho que a gente tem que, se a gente quiser viver numa sociedade menos agressiva, mais equilibrada, que a gente possa dialogar numa rede social, que a gente possa, ouvir o outro, ouvir o contraditório e não necessariamente concordar. Você pode escutar, prestar atenção e não concordar, né? Sair um pouco desse 88 mil. Eu acho que a gente precisa dar esse exemplo. E eu procuro todo dia me dar o exemplo de que eu posso e dar o exemplo para os meus filhos. Isso não é ser zen. Isso é ser adulto. Buscar o que faz bem pra você, né? O que você fala, acho que eu me vejo em algumas coisas, porque assim, primeiro, de novo, a gente é da mesma geração e a gente começa a ter essa sabedoria, né, das décadas apanhando e aprendendo e tudo mais. O polimento do tempo. Que ao mesmo tempo a gente também tem que saber onde é que a gente coloca energia para trazer os resultados que a gente quer, mas ainda a gente tem uma baita vitalidade pro que a gente quer construir adiante, né? Nos próximos anos, na próxima década, né? Eu me vejo muito assim hoje, né? Então como é que eu posso modular, usando sua palavra, né? A minha energia pro lugar certo e blindar e falar não, porque não possa não fazer sentido para mim. Então acho que tem esse um ponto. Vejo também essa questão do que você falou das suas ferramentas, né? Eu tô usando terapia, 12 anos, 2009 para 10, eu passei uma temporada na Índia só meditando, não acha? Nossa, que delícia. Com minha esposa, então a gente ficou 1 mês e pouco acordando 5 da manhã meditando. Caramba, então, que bênção. Então, do Osho, não? Não, da Ama, que é a dos abraços e tal. Mas porque já praticava yoga desde 2003, 2004, então fazia Hatha Yoga pesado, e aí você começa no físico e começa a vir cada vez mais para dentro, né? Exatamente. Pro autoconhecimento, né? Então, meditação, terapia e esporte, musculação, alimentação e tudo mais. Então, o uso de todas essas ferramentas para estar bem. Sim. E para poder doar para a família, para poder trabalhar, né? Léo, e querer se colocar. Porque assim, uma coisa é você saber que você precisa, tá? Você não precisa psiquiatra, remédio, você não precisa nem fazer terapia, dependendo. Tem gente que abraça a religião, por exemplo, que eu conheço num nível. Eu tenho um grande amigo, Cláudio Junqueira, que é um baita comunicador,
que é da PUC. E ele me fala, pra que você faz terapia? Mas ele tem uma conversa com Deus que é quase palpável. Então a fé dele preenche ele, é diferente. Então quando você vai se preencher de um jeito ou de outro, não importa o que você faça. O que importa é o que vai te fazer bem. Exato. Né? E o que você vai conseguir conquistar com isso. E as minhas conquistas são muito palpáveis. A minha relação com os meus filhos é excelente. A minha relação com todo mundo é excelente. Né? Eu me estresso cada vez menos. Quando eu me estresso, eu deixo passar rápido. Volta pro eixo mais rápido, não é isso? Muito mais rápido. Tem gente que chama isso de resiliência, né? Que é a mola. Ela enverga, mas não quebra, como um bambu. Isso. Eu acho que eu consigo fazer isso, mas eu também me tornei muito antifrágil. Que é o conceito de que pressionado você sai mais forte. Sim. Né? Eu vejo isso como uma grande real skill, inclusive. Baita livro, inclusive, do Taleb, né? Mark, eu queria falar uma questão de mundo corporativo. Como que você vê hoje, nesse pós-pandemia, né, onde tudo se acelerou muito, no sentido de a ressignificação da relação com o trabalho, que já vinha, mas acelerou no sentido até de espaço físico, presencial, remoto, as gerações mais novas, né, a gente convivendo com tantas gerações, onde o papel do trabalho é diferente do que da nossa geração, não é? Então, quando você vai palestrar em muitas empresas, como que você aborda a sua visão sobre esses temas? Excelente. Eu abordo de uma maneira congruente. Eu tento trazer começo, meio e fim. Eu tento mostrar da onde a gente veio, onde a gente está nesse momento e qual é a conclusão, a partir de hoje, do que pode acontecer nos próximos anos. Então eu nunca faço um recorte muito pontual, como uma pesquisa de campanha. Gente, o mundo mudou, é isso... Dados aqui da Nielsen mostram... Sabe aquele dadinho com dedos? Os dados apontam? Então assim, os dados apontam. Claro que eles vão apontar. Todo dia tem pesquisa de tudo. Mas a gente precisa valorizar como a gente chegou até aqui. É extremamente importante a gente mostrar que, sim, essas tendências já vinham se cristalizando. Que o Covid, ou a Covid, não criou nada novo, mas ele acelerou muita coisa. Eram tendências que estavam para acontecer. A gente tem uma sociedade 5.0 desenhada por vocês, japoneses, né, de 2016, que ela fala em qualidade de vida, sustentabilidade e inclusão. E quando a gente fala de qualidade de vida, por incrível que pareça, apesar de ser 2016, a Covid trouxe um pouco isso. A gente está dormindo até um pouco mais tarde, está pegando menos trânsito, a gente está tentando viver um pouco mais. Para quem conseguiu. Meu pai, infelizmente, não conseguiu. Você tem uma questão de inclusão, mas como assim inclusão? Você já tem muito mais conversa de inclusão e, segundo os japoneses, o digital vai incluir mais. Por quê? Porque você elimina um pouco dos vieses e dos preconceitos. Então você não vai olhar para uma pessoa, entre aspas, muitas aspas, né, que é cadeirante e não pode fazer nada na tua visão, que é uma visão capacitista. Ou se você é racista, você vai olhar para uma pessoa preta e dizer, aqui não. Como a gente trabalha por demanda, você pode ter uma pessoa gorda, magra, amarela, preta, judia, muçulmana. Se ela te entregar o que ela precisa entregar, tá tudo bem. Então a inclusão digital vai promover menos, tomara, preconceitos. E por fim, sustentabilidade. Com as cidades mais conectadas, o mundo um pouco mais interconectado. Aí você fala, bom, mas sustentabilidade do quê? Do negócio, das pessoas? Por incrível que pareça, a gente tá falando de ESG cada vez mais. Isso. Então, de novo, assim, não tem nada muito novo. Ninguém vai reinventar a roda. Se você falar de 2030, 2050, pode ser. Mas até 2030, pelo menos, o que a gente vê aqui são questões cristalizadas. A gente teve um reset no mundo, gigantesco, óbvio, mas, de novo, a gente começou a perceber que muitas reuniões de Zoom poderiam ter sido uma mensagem. Exato. A gente percebeu que muitos videocasts poderiam ser um Reels, né? E a gente está percebendo tanto isso que as pessoas migraram pro corte. Ninguém mais assiste um podcast de 1h30, só esse aqui, né? Isso aqui vai dar. Mas os cortes, por exemplo, são sintoma disso. O TikTok é um sintoma disso. Menos tempo, mais atividade, mais rotatividade. Só que o que você capta disso? O que você aprende com um corte? Uma frase de efeito? O que você aprende com um Reels de 35 segundos ou 90 segundos? Nada. Porque não é o único Reels do dia. Você vai ter que se aprofundar. Então, o que eu sinto e vejo, pra gente concluir, Léo, sim, houve inúmeras mudanças. Mas a gente vai ter que aprender dessas mudanças, o que realmente a gente vai poder aciar que vai ficar. Então, tem mudanças na tecnologia,
tem mudanças no espaço flexível de trabalho, tem mudança intergeracional, 6 gerações trabalhando juntas, né? Silent Generation, de Joe Biden, você tem geração Baby Boomer, Luiz Helena Trajano, X, que é a nossa, Y, gente dos 40 anos, Millennial, 30 anos de idade, e a Z, Sim. trabalhando, fora a Alpha, que é dos ainda nossos não filhos. entrou, exato. E a Beta, que eu te diria que já nasceu de 2020 para cá. Então, quer dizer, é um mundo muito acelerado. 6 gerações no mercado de trabalho convivendo junto. Exatamente. Isso é um baita caldo. Isso é um baita caldo. E você começa a perceber, Léo, que por conta da pandemia, que todo mundo tá meio que trabalhando junto, você vai perceber que tem muito mais velho, vamos dizer assim, né? Prateadinhos, que é o nosso caso, com alma jovem e muito jovem de alma velha. Então, de novo, não é mais uma questão de idade, como você citou agora há Se eu pouco. vejo lá os canais do Slack da minha empresa, com as dezenas de pessoas do meu time, não dá pra falar idade, porque as mensagens são muito homogêneas. Então, Né? No tom de voz, nos Exato. emojis e tudo mais. você né? tem muita gente jovem que é desanimada. Exato. Muito. Alma velha, né? Morta por dentro. E você vai ter uma galera mais velha que a gente. Por exemplo, eu tenho 27 tatuagens. Todas eu fiz depois dos 40. Um meninão, né? Sim. Ô, Mark, como que traz isso? Eu tenho uma filha de 13 e você tem 2 um pouco mais novos. Como educá-los nesse mundo com esse excesso de conteúdo digital? Como filtrar, como trazer referência quando tudo se normaliza, né? Porque num filtro, né? Numa criança sem filtro, como que você consegue dar um norte e dar exemplo quando você não consegue, às vezes, controlar o input do que está sendo consumido? A gente não tá na mesma fase, né? Exato. Eu não posso imaginar o que tua filha deve estar vendo com 13. E olha só, porque pra mim, a minha filha, ela entrou na pandemia com 9 para 10 anos. E ela fez 13 anos agora, dia 1º de novembro, né? Então eu falo, já em mais de um episódio, quando tem convidados com filhos na mesma faixa, né? O papo é sempre o mesmo. A criança que virou adolescente na pandemia, num momento que o convívio social físico é fundamental. Mas fez diferença? Fez diferença porque na pandemia uma criança, uma menina com 9, 10, 11, 12 anos, os hormônios aflorando e tudo mais, e a pessoa só no quarto, na frente de uma tela, é complicado, né? Então, e aí entra terapia e tudo mais, mas tá tudo bem, né? Mas agora, sim, não é o primeiro caso que eu ouço. E graças a Deus agora com o mundo voltando, entre aspas, né? Ela voltou muito rápida. Foi por primeiro. Ela tava aqui no Primavera Sound no fim de semana, no show do Arctic Monkeys, né? Ela? Mas tem quanto? 13? Tem 13, não, tinha muita gente dessa idade e ela foi com a mãe, então, né? Ela já tem bom gosto musical. Não, eu levei ela no Rock Mill, então ela começou a ouvir Metallica por conta de Stranger Things. Se eu falasse de Metallica, né, enfim. Os meus são loucos pra assistir Stranger Things, não dá, eles têm 6 e 8. Então assim, Stranger Things, eu não deixo assistir, não dá, mas eles pegam no YouTube. E se eles pegam no YouTube, não é porque eu falei. É porque eles ouviram na escola. Exato. Então, assim, o meu filho tá na fase do futebol. Ele fica pesquisando um monte de coisa. Claro que eu adoraria que ele pesquisasse sobre o Egito Antigo. Claro que eu adoraria que ele pegasse os países e enfim, fizesse um estudo de geografia em cima dos... Adoraria que ele fosse esse cara. Mas não dá. Porque assim, chega na escola, tá todo mundo meio que falando de outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu trouxe um monte de coisa dos Estados Unidos pra eles, quinquilharias, né? E trouxe 2 álbuns da Copa e figurinha. Eles só gostaram disso. Eles gostaram de tudo, mas só estão brincando com isso. Então assim, acho que eles focam em algumas coisas. O que é mais difícil pra mim é tentar demonstrar exemplos de coisas que eu acho que são importantes, claro, valores. Então, valor de diversidade, de inclusão, valor da importância de você tratar bem o outro. Tem um cara chamado Darman, que faz uns vídeos bonzinhos, Dar H-Man, uma coisa assim, em inglês, que é reproduzido em português, são vídeos de valores, vamos dizer assim. Mas, cara, você chega em casa, tua filha tá cantando Abaixa até o chão. Por quê? Porque ela escutou numa festa, numa escola. Sim. Não tem muito pra onde ir. Se você pode... segurar a tela, você pode fazer com que tua filha brinque só de desenhar em casa, mas em algum lugar ela vai ouvir. Não dá pra fazer uma bolha, né? Não dá, e outra, não é justo, porque assim, se ela sair dessa bolha daqui a 5 anos, tendo brincado de boneca, que é uma coisa meio que da idade dela, 8 anos,
e ela chegar no mundão, já era. Ela vai ser tragada. Exato. Porque o mundo tá caminhando para isso. A gente precisa adultizar crianças? Nunca. Sexualizar? Nem pensar. Mas eu preciso falar para minha filha, que já me perguntou, o que é uma pessoa trans. Eu tenho obrigação moral de educar ela, para ela viver no mundo que existe. Não dá para ignorar, entendeu? Você tem hoje em dia inúmeras conversas sobre racismo. Você tem inúmeras conversas sobre recortes de gênero. Ela vai entender o que é um recorte de gênero? Não. Mas ela precisa entender que hoje existem conversas sobre pessoas trans. Porque tanto o TikTok, como os cortes do YouTube, como as conversas que ela tem ou ainda vai ter, estão coalhados dessas histórias. Exato. Coalhados. Exato. E se você não for um filtro que educa, né? Sem negar. Exatamente. Né, não vai ter você não precisa, e veja, longe aqui de falar faça isso ou faça aquilo, não é? Cada um faz de um jeito. Mas estou dizendo assim, não dá para você tolher, pelo menos, a educação e a informação. Não dá. Porque alguém vai ensinar, e se você negar ou renegar, ou você está criando uma pessoa que vai conviver mal com o tema em sociedade, ou que essa pessoa vai te questionar um dia. Sabe aquela história que a gente falava? Na minha casa não podia falar de sexo. Na minha casa... Lógico. E o efeito é o contrário. Eu não tô falando não tô falando assim para sexualizar a criança. Sim. Não é essa a ideia. Mas eu omitir que existem coisas que estão acontecendo no mundo é ridículo. Então meu filho me pergunta, por que esses dois caras estão de mão dada? Eu vou dizer o que não, são amigos? Entende? Assim, exato. É uma bobagem. Que daqui a 1 ano eles vão estar aprendendo isso de alguém. Então espero que aprendam comigo. E espero que aprendam comigo num viés... isento, né? Ou mais isento possível. É um trabalho de entender o nosso papel como pais nesse mundo tão acelerado em transformação. Como cidadão e outra, entender, Léo, que a gente está criando filhos para o mundo também. Exato. Né? Hoje, como adulto, muito adulto, sem prejuízo nenhum à educação que eu tive, que teve inúmeros vieses, eu também não estou promovendo aqui uma educação libertária. Não, vamos sair, não é isso. Mas eu acho que assim, você tem que trazer o que acontece no mundo. Não tem como. Isso tá aparecendo já na Disney. Então quem sou eu para dizer que não existe, ou que é bobagem, ou que é mimimi, ou que é coisa disso ou daquilo? Não dá. Você tem que trazer os assuntos. Você não precisa trazer. Mas, no mínimo, você tem que responder quando te perguntarem. Exato. Porque aí não é justo, entendeu? A dose, né? Acho que o ponto é a dose, né? Exato. E do tom que você coloca no papel de pais, né? Porque eles não vão perguntar 10 vezes, eles vão perguntar 2. Né? Quando eles te perguntam o que é uma pessoa trans, se você responde... O diálogo tá aberto. Tá aberto e outra. Fica uma coisa assim, ok, explicou, entendeu ou não entendeu, mas... Agora, você fala, não, isso não é pra você. Opa. Vai buscar de outro lugar. Óbvio, né? Vai dar um Google, Alexa, Siri, tá todo mundo aí, né? Exato. Mark, que outros... Você como investidor, você já falou, né? Que participa de negócios e tudo mais. Como que é o seu papel como investidor, mentor, advisor de negócios? É interessante. Eu passei a investir, te diria que no final do ano passado... em negócios veganos. Eu tenho um grande amigo, que aliás é um cara pra você trazer aqui, chama Christian Walters, o Krika. O Krika já veio aqui. Eita. E semana passada a Ju tava aqui. Eu tô mal de... A Ju Góes. Eu tô mal de pesquisa, né? Então. Tô mal de pesquisa. O Krika, ele teve aqui num dos primeiros episódios, depois que o estúdio estreou, porque ele também é muito amigo do meu sócio, do Marcelo Toledo, né? Ah, que incrível. Do casal, do Marcelo e da Renata, que são amigos. E aí ele veio, e aí a gente se conectou e fala muito e tudo mais. Quase entrei na rodada agora das Lout. Eu entrei nessa. Slow, que ele mandou, falou, Léo, se quiser dar uma olhada aqui e tudo mais. E semana passada, a Ju, eu entrevistei ela. Incrível. Bom, são amigos, né, amigos pessoais. Queridos, né? Super queridos. E aí quando ele abriu família. O Vegan Business, que é a plataforma de investimento, como se fosse um grande... Como é que chama aqueles investimentos? Que um põe um pouco, outro põe... Sim, de crowdfunding. Vegano. Sim. Assim, embora eu não seja vegano, embora eu coma carne, nem vegetariano eu sou, eu gosto da ideia de transformar o mundo. Sim. Eu gosto da ideia de ter empresas negócios muito bacanas que fazem bem para o mundo. Não tem problema nenhum. Eu sei que é quase uma... Como é que eu posso falar? É uma incongruência eu falar que eu como carne e tenho cachorro em casa e defendo os animais. Eu não estou preparado talvez para esse mundo, mas tem gente que tá. Então sabe aquela história assim, eu vou apostar em quem tá?
E eu gosto da ideia de ter essas empresas que não são ainda empresa mainstream, mas que podem ser. Então eu olho para elas. Como investidor de ações, eu gosto de empresas tech. Acho que são empresas interessantes. Me desconectei um pouco das empresas ultra robustas, como as empresas de elétrica, petróleo, mas talvez eu volte a investir. E como advisor, eu tenho sido chamado para falar justamente para essas empresas. Ou seja, a minha agência, quando eu tinha, ela terminou em 2020, ela foi número 1 Great Place to Work, número 1. Que legal. E a gente foi Best of the World, ou seja, uma das melhores do mundo, do Sistema B. Então a gente foi Sistema B por muitos anos, e aí a gente foi Best of the World. Aí acabou a agência, acabei também não renovando com eles. Mas o que eu quero te dizer com isso? Quando eu olho para uma empresa, eu tento buscar uns KPIs que vão além do resultado financeiro, que é fundamental. Mas é importante entender que uma empresa melhor do mundo, não necessariamente, como diz o Sistema B, é melhor para o mundo. E eu estou mais preocupado hoje em empresas melhores para o mundo. Porque talvez esse mundo que a gente vive hoje não exista mais. Exato. E acho que você falou uma coisa muito legal, que você falou, como essa timeline, a gente pode não ver em um ano incrementalmente uma mudança muito grande, mas 10, 20 anos com certeza, né? Não é por nós mais. Exato. Né? Quando você chega aos 40, 50 anos, você começa a entender o seguinte, cara, vão ter sementes que não vão germinar. Exato. Nessa minha existência. Mas não é mais só para mim. Eu chamo isso, e esse é o nome, autotranscendência. Ou seja, não é mais sobre nós aqui, é sobre o todo. Eu falo até disso no meu livro, né? Quando você percebe que não é mais sobre aquilo que você conquistou, ou aquilo que você tem, você começa a fazer o bem pro mundo. É assim que funciona a cabeça dos grandes doadores do mundo. Tem um cara que você pode chamar aqui, por exemplo, que é João Pacífico. Esse você não conhece. Tá. Já chamei. Já chamou? Não, obrigado. Então, o João Pacífico, ele tem essa ideia. Ele acabou de fazer um pledge agora para doar toda a empresa dele, enfim. Ele criou um fundo para investir no MST. Então, assim, é meio um negócio assim, meio disruptivo, claro, para o mercado financeiro, mas ele é um cara tão propositivo neste sentido de mudança de mundo que ele virou esse cara. E que não é uma cultura habitual aqui, apesar de ser lá fora, né? De você transferir toda a sua fortuna para fundação, para causas. Se você parar para pensar, né? Vamos pensar assim, cá entre nós dois aqui, não tem ninguém ouvindo. Para quem que vai ficar? Então, você pode transferir para tua filha, beleza. Exato. Mas assim, cara, são caminhões de dinheiro. Você não precisa desse dinheiro, cara. Assim, tem muito mais gente precisando. E outra, esse papo de o meu legado, que é o legado que você vai deixar em morte, ele vai ferrar com a vida de muita gente quando você não ajudar. Exato. Se você se preocupar com o teu legado em morte, você não vai ajudar ninguém em vida. Então o trabalho, eu falo isso no meu primeiro TEDx, é fazer a roda do outro girar agora. É agora que você tem que ajudar. É agora que as pessoas estão com fome. É agora que as pessoas estão fodidas de roupa, de moradia, de racismo, de falta de oportunidade. É agora. Você vai virar para um pai de família que tá se fudendo, desculpa o palavrão, numa comunidade, virar pra ele e falar, o meu legado vai ser transformar isso aqui. Isso não é legado. Isso é muito egoísmo. É né? muito egoísmo. E outra, você levar todo o dinheiro com você ou deixar pra uma pessoa é muito egoísmo. Sim. Claro que você constrói uma história, você não vai pegar Mark, todo o meu dinheiro e doar e deixar meus filhos à míngua. Sim. Isso não existe. Mas será que eu preciso deixar tudo pra todo mundo? Pra todo mundo não, pra 2, 3 pessoas? Será? Exato. Né? Será que a gente precisa olhar para as pessoas que estão muito bem e ficar pensando sempre que dinheiro existe, é a renda que é mal distribuída? Cara, na boa, tem tanta gente precisando do mínimo, que se quem detém essas grandes fortunas fizesse o mínimo, já mudaria bastante. Existe uma questão de cultural, existe uma questão de... Eu não sei se entra em autoconhecimento, mas a gente vive nessa bolha, né? Contando essas histórias para nós mesmos do que a gente quer construir pra gente e acaba, não por mal, esquecendo do próximo, né? Então, eu vejo muito para mim, esse balanço, ou a dicotomia que eu vivo entre performar construindo, né, as minhas coisas versus quando eu tô em estado meditativo, em autoconhecimento e tudo mais, quando você se abre um pouco e você consegue ter empatia pelo próximo, né? Então, você conseguir equilibrar isso não é fácil, né? Não é fácil, mas só o fato de você já pensar nisso já é um grande começo. Né? Se você pensa, em algum momento você vai fazer.
Ou pelo menos você não vai dizer não. O que eu vejo é que as pessoas não só não pensam, muitas pessoas não pensam, como ainda acham ruim. Né? Você tem meninas e meninos de 20 e poucos anos que o sonho dessas pessoas é ser um unicórnio. Que é um cavalo com chifre no meio. Exato, Né? Lógico que é importante ser unicórnio, maravilha, mas assim, cara, de novo, se você for aqui, se você atravessar, a gente tá aqui na Marginal do Pinheiros, Sim. em São Paulo. Se você atravessa a Marginal do Pinheiros, se você desce alguns metros do Morumbi para Paraisópolis, você vai ver o que é o Brasil de verdade. Esse é o Brasil. Né? São muitos Brasis dentro do mesmo Brasil. Então, quero que o país melhore. Tá bom, cara, mas o que você está fazendo efetivamente? Você está doando pelo menos teu tempo. Eu não estou dizendo dinheiro. Porque às vezes dinheiro não dá, mas assim, teu tempo, o teu fazer. Você está ensinando pessoas, você está ouvindo alguém. Cara, de novo, o Brasil precisa muito das pessoas que estão no topo. Porque elas têm obrigação moral de levar quem não chegou. O topo é muito grande, cabe muita gente. Podem ser muitos protagonistas no mesmo palco. Tem muito dinheiro, muito dinheiro sobrando. Agora, essa ganância, ao meu ver, trazendo o João Pacífico de novo, ele fala uma coisa interessante. Às vezes a empresa é tão miserável, mas tão miserável, que ela só tem dinheiro. Olha, isso por si só é um episódio, né? De horas às vezes, né? Mark, o que você faz para recarregar as baterias? Quais são os hobbies? Dedo na tomada e uma bateria da Anker. Cara, eu não tenho... É interessante você falar isso. Eu ouvi uma piada outro dia que era meio isso, né? A bateria das crianças não acaba, ela só recarrega. É mais ou menos isso. Eu tenho tentado, para eu recarregar a bateria, eu não descarregar. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho tentado não chegar a 0%. Esse é um esgotamento para mim. Pré-burnout. Pré-burnout, que para eu sei esse lugar. Sair do 0 para voltar pro 100%, é um processo. É um processo, é muito cansativo. Então o que eu tento fazer é, quando eu tiver nos 40%, 50% da bateria, recarrega. Eu recarrego. E como que eu recarrego? Primeiro, não deixando chegar até o desgaste total. Não deixo chegar mais. Já deixei, não deixo mais. Então eu tento ficar com os meus filhos um pouco mais. Eu tento não fazer nada. É uma delícia não fazer nada. Ócio. Mas assim, ócio. Assim, eu vou te ensinar como faz. Quem estiver ouvindo. Você desliga a TV. Você desliga o celular. Ou você pode pegar o celular para também fazer ócio. Você deita na cama. Respira. Olha pro relógio, tô falando assim, sei lá, 4 horas. Você fala até às 5, não vai fazer porra nenhuma. Nada. E aí você relaxa como você quiser. Ou você escuta uma música. Ou se você entrar em rede social, você vai ficar captando histórias e aí você vai criando aquele lixo eletrônico na tua cabeça. Mas porra nenhuma. Não tem assim, eu vou ler. Ler, você já tá produzindo. Eu tive um dia em terapia que eu me sentia culpado em ócio. Eu também. Porque se você não tá produzindo... Eu também. Né, com o backlog que tem de tarefa que nunca acaba, né? Sim. Né, sentir culpa, né? E isso foi muito tema de terapia pra mim. Cara, eu fiz muita lista, que eu não fui voltar pra ver a lista pronta. Sabe, tipo, lista de tarefa? Não, minha lista de tarefa é essa. E eu não volto pra ler a lista. Por quê? Porque só de fazer a lista é um desgaste. Exato. E aí, quando você sente que está procrastinando, porque não tem como não procrastinar. Exato. Sempre vai você ter alguma coisa prioriza, pra entregar. Você fala, cara, você não... Sabe aquela história dos e-mails? Chegou uma hora, você lê todos os e-mails? Não, porque não dá. Você lê todos os WhatsApps? Também não dá. Tudo arquivado. Tudo arquivado. Então, cara, assim, de novo, quando você percebe e você usou a palavra perfeita, você aceita que não dá, que você é humano, falível ou esse tipo de coisa, você começa a viver melhor com você. Então, para eu viver melhor comigo mesmo, o que eu faço hoje? Eu aceito que eu não vou conseguir terminar tudo no dia, eu priorizo e de verdade, eu faço o que dá para fazer. Você é mais matutino ou noturno? Eu não sei. Depende. Tem que produzir sempre. Não, vou te dar um exemplo. Hoje de manhã eu acordei 7 e pouco, vesti as crianças, levei até a carona. Hoje era um carona que levava, o Marcel. Levei. Aí, tudo bem, eu tô de jet lag, porque eu cheguei ontem. Eu voltei a dormir até 11h30. Mas como eu tenho um horário ao longo do dia que me permite ser flexível, eu consigo fazer uma reunião aqui, outra ali, e aí eu vou organizando o meu dia com isso. Mas eu parei, Léo,
de encher meu dia. Opa, isso aí é terrível. Eu aprendi com 10 calls no dia. Então, Christian Barbosa, Sim. né? Um super especialista em gestão do tempo. Participou também já do podcast? Do podcast. Sim. Eu Na pandemia, remoto. comecei a fazer reuniões comigo mesmo. Então, na minha agenda, eu coloco uma reunião comigo mesmo. Você bloqueia tempo pra criar Bloqueio. e tudo mais, né? Não pra criar, cara. Às vezes pra respirar. Tá. Você quer ir no banheiro, você quer comer alguma coisa, quer parar pra... Sabe a hora do cafezinho? Tem coisa Põe mais... na agenda. Põe na agenda, cara. Assim, porque a hora do cafezinho ela é fundamental. Você vai levantar, você vai no banheiro. Eu não consigo entender pessoas que dizem, hoje eu não tive tempo pra fazer xixi. Isso não existe, cara. Então você é um incompetente, né? E você tá se fazendo mal, sem perceber. Né? A Isabela Camargo já veio aqui? Não. Vou te indicar. Vou te indicar. Ela tem um livro chamado Dá um Tempo. E ela teve burnout sério. Ela tava na TV Globo. Sabe quem é? Ela é espetacular. E ela fala uma coisa interessante. Se você não tiver uma pausa voluntária, a vida vai te dar uma pausa involuntária. E aí, saúde, saúde. E aí você vai ter que cortar um dobrado. Porque, cara, de novo, quem já passou por um período depressivo, angustiado, síndrome do pânico, insônia, sabe do que eu tô falando? Pode ser pior, um câncer, né? Isso é somatiza, sem né? chegar nesse lugar ainda, né? Mas eu digo assim, sem falar numa doença, mas eu digo assim, cara, hoje eu vi uma notícia, por exemplo, que o marido do Greenwald, que é um deputado... O Davi Miranda, acho. Ele tá há 2 meses, quase 3 meses acamado. Isso. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, que Deus me livre, né? Mas que deve ser 2 meses numa UTI? Exato. Sem poder levantar para ir numa ginástica, sem poder se olhar no espelho direito, perdendo músculo, perdendo pele, Cara, é desesperador. Então, para ter uma dessa, é um clique. É um clique. Exato. Então, o trabalho é, eu preciso viver, eu preciso equilibrar, eu preciso encontrar tempo na minha agenda para não fazer porra nenhuma, porque eu quero. Não porque eu preciso, mas porque eu quero. Eu não quero fazer nada algumas horas. E eu preciso me respeitar. Aí você vai me dizer, bom, meu tempo é dinheiro. Tudo bem. Mas tem dinheiro que não paga. Que não paga o que você perder. Sabe cliente que você demite? Aham. Que aquele dinheiro não vale a tua saúde? Você fala, cara, eu prefiro não pegar este cliente, mas eu prefiro viver. Sim. Porque ele vai ficar na minha cola, porque ele quer uma babá, porque ele é chato, porque ele me liga cedo, porque ele é arrogante. É o tempo todo as pessoas querendo a tua atenção. A moeda que a gente tá no mundo hoje é a atenção. Exato. Né? Exato. E um ponto que você falou, né, sobre escolhas e saúde, quando a gente percebe a nossa finitude e passa por eventos próximos e você passou, né? Então, eu não tive, mas eu sei que vou passar em algum momento, né? Que demore. E então acho que isso tudo amplifica muito. Né? Super. E quando, infelizmente, você perde um pai, no nosso caso... Não que você tenha perdido, mas no meu caso, mas no nosso caso, como homem, Sim. Você começa a perceber que você vira o pai. E tem um texto muito, muito pesado, embora lindo, mas é muito pesado, do Carpinejar. Sim, ele tem textos ótimos. Que você é o pai da morte do seu pai. Se o teu pai estiver idoso, nem lê, Léo. Porque é o seguinte, é quando o pai envelhece. E aí aquele senhor forte, robusto, tal... Que você tem a imagem de criança, né? Você começa a cuidar dele. Nossa, fica até arrepiado. Então, quando, por exemplo, as barras do banheiro viram os cotovelos, e aí ele escreve magistralmente. Mas querendo dizer o seguinte, esse tempo vai chegar. E tem que chegar, porque senão o contrário é que é o terror, né? O filho falecer. Mas ele tem que chegar, mas ele pode chegar de 1000 maneiras. E você tem que estar preparado. Agora, quando você passa por essa finitude dos pais... Eu tenho minha mãe, graças a Deus. Você começa a perceber, primeiro, que não tem mais pra onde correr, que é você por você mesmo, né? E depois que você vira esse pai. Você vira o pai da família. E aí acho que dá uma espécie de um clique de responsabilidade, de maturidade, sabe? De força mesmo que você não tem. E que essas pessoas estão mais vivas do que nunca dentro de você. Eu tenho um grande amigo que ele é o organizador, o criador do maior movimento e do portal de conteúdo e festival que fala sobre finitude no Brasil. Nossa, que é o Festival Infinito, do Tom Almeida, que ele veio, que já foi entrevistado aqui. Que incrível. Mas ele é um amigo de décadas, né? E daqui uma semana vai ser o Festival Infinito, que ele traz as grandes referências do mundo em cuidados paliativos. Olha que incrível. De todas as disciplinas para falar sobre isso. Então teve desde B.J. Miller, né, que é o maior, que tem um hospice em Nova York, se não me engano, né, que é o mais conhecido, né, que cuida
do fim, né? Basicamente, Sim, né? Da sim. transição. Né? É uma transição. Eu não vou chamar de fim, eu vou chamar de transição. Exato. Porque dependendo de como você recebe isso, né? Depende de como você internaliza isso. Por exemplo, para mim, o meu divórcio foi muito mais difícil para mim do que a morte do meu pai. Por incrível que pareça. Porque é uma morte em vida, né? E as pessoas ali, elas continuam orbitando, né? Enfim, tô falando pejorativamente, tô falando uma boa, assim, as pessoas estão ali, todas que fizeram parte estão ali. E você, quando você perde um ente querido, eu acho que o mais importante, Léo, não é só perder. O mais importante é você ter feito as reparações que você precisava fazer. Isso é o mais importante. É você chorar, mas chorar de tranquilidade, de saudade, e não chorar por uma coisa que você não fez ou não falou. E eu tenho visto, infelizmente, até por política, pessoas se afastando, irmãos se afastando, pais se afastando de filho e vice-versa, por bobagem. Por bobagem. E esse preço vem lá na frente, né? Lógico que vem. Você já pensou, Deus me livre, você tem uma dívida, uma bobagem, você sabe que é uma bobagem, teu familiar sabe que é uma bobagem, e ele vai lá e some, Exato. desaparece. Você vai carregar isso até quando? E como? Exato. Mark, na minha reta final, eu sempre faço um bate-bolinha, tá? De pergunta e resposta Marília de alguns Gabriela, temas. né? Vamos lá. Um sabonete. Exato. Eu já te pergunto, você já falou, mas um hábito que te ajuda no dia a dia? Respirar. Nossa, foi o que a Juliana Góes falou semana passada. Sério? Ah. Então a gente tá bem, né? Estamos bem de referência. Acho que respirar, Léo, aprender a respirar. Intencionalmente. Intencionalmente. Porque respirar, até um bebê respira, sem que você ensine, né? É a única coisa que vai te acompanhar da morte ou o contrário, do nascimento até a morte, né? Você vai respirar. Quando você parar de respirar, é um mau negócio. Então, assim, eu acho que aprender a respirar para você modular de novo as tuas emoções, modular o que tá entrando, que tipo de ar que tá ou te intoxicando ou te arejando. Um livro que você recomenda, não precisa ser o livro da sua vida, mas um que esteja no top of mind aí, que você tenha recente. Eu não vou falar. Não vou falar, que se eu falar eu vou apanhar. Ah. Eu li um que me marcou profundamente, você vai rir, que é o Diário de um Mago, do Paulo Coelho. Foi meu primeiro livro espiritual, assim, quando jovem. E eu tô citando ele por um motivo simples. Ele fala do caminho de Santiago. E eu tenho muita vontade de fazer o caminho de Santiago. Muita vontade. Além disso, o Paulo Coelho, que muita gente detesta, ele foi parceiro do Raul Seixas, que é um cara que eu adoro. Sim. E o Raul Seixas tem muitas mensagens legais e importantes de desconstrução, né? Do ego, do sucesso. Tem muito mais sabedoria do que... Muito. É que é uma sabedoria popular. A gente precisa parar de confundir popular, que muita gente gosta, com popularesco. Ou populacho, né? Como diziam. Então tem que tomar um pouco de cuidado. O Raul Seixas, claro, embora ele esbarre muitas vezes nessa brincadeira, ele é um gênio. E eu acho que o Paulo Coelho é muito genial naquilo que faz. Sim. As pessoas podem não gostar, não achar ele, sei lá, o Machado de Assis, que era chato pra caramba. Mas... tem que respeitar. Exato. E o primeiro livro que eu li foi esse, então eu não lembro muito dele, mas ele me veio agora porque eu tenho vontade de fazer o Caminho de Santiago. Muito bom. Eu acho que um outro livro também que é muito legal são os livros do Yuval Harari. Sim. Acho que a maneira como ele escreve, como ele constrói o começo, meio e fim, e acima de tudo, como ele antevê muita coisa, eu acho que é um presente. Sim. Um último livro, para não falar que eu só leio o Paulo Coelho, tem um livro do Eckhart Tolle, O Poder do Silêncio. O Eckhart Tolle, eu acho que é um dos... que são pequenos textos, tá? Eu acho que tá muito além da autoajuda. Sim. E eu acho que ele tá num outro nível de consciência e de... vou te falar, esses três caras que eu citei. O Paulo Coelho, ele é muito genial. É que assim, ele é um cara mais popular e tal, exato, ok também. mas tem um trabalho sobre si. Pra caramba. Né? Exato. Não, o cara foi parceiro do Raul e outra, ele fez o Caminho de Santiago quando ninguém falava do Caminho de Santiago. Zero, tô falando de 30 anos atrás. Sim. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? O que tá na cultura pop aí pra você? E semana passada eu tava com o Gustavo Giglio do Omelete, e a gente falou muito sobre isso. Podcast Talks by Léo, acho que é realmente... Jabá. Cara, podcast você vai rir, mas eu escuto dois praticamente. Eu escuto o Café da Manhã da Folha e o Assunto da Globo News. E eu acho interessante citar esses dois por um motivo simples. Não tô nem citando o meu, hein? Que teve 3 temporadas na Jovem Pan, o Alto Performance. Mas por um motivo simples. Eu acho que o podcast, ele traz um formato de conhecimento e para mim tem me ajudado
num trato de informação que eu não tinha. Eu não tinha costume nenhum de ouvir podcast, mesmo fazendo podcast. Não tinha esse costume. E agora eu tenho um hábito que ele me ajuda a aprofundar em alguns temas, né? Que vai além de uma conversa, mas ele é meio que um novo braço de informação. Você tem o jornal, a revista, o portal, a rádio, TV e agora o podcast. Você pensa em voltar a fazer? Um seu? Podcast? Não. Eu teria, assim, se fosse uma coisa muito pouco... Que teria que ter muito a ver com as coisas que eu vou fazer no ano que vem. Entendo. Então, assim, se for um braço e que não me tome como me tomava, né? Um tempo precioso para eu poder monetizar com isso, ou se for uma coisa monetizada. Porque o podcast é o seguinte, você sabe, você faz, né? Você tem, há quanto tempo a gente tá falando? 1h20. Não. Na vida para fazer esse aqui. Mais de mês. Isso. Entendeu? A gente tentou agenda. Porra, então... Existe uma gestão de processo por trás que não é só aqui. Imagina. Né? Você tem o pré, você tem o pós, você tem a divulgação. Eu sou sozinho. Então, se eu tiver uma equipe que realmente eu vou entrar para fazer o host e depois vai ter todo um pó. Frequência. Então, para mim, não tá nos meus planos. As pessoas que é uma questão acham de alocação de energia também. Não é você abrir uma live, você fala e tchau. Né? É legal você trazer alguém, mas você vê, a pessoa não pode ir naquele dia, você ficar sem entrevistado. Exato. Aí tem que fazer online, que não é a mesma coisa. Então, eu acho que, por enquanto, não tá nos meus planos. Eu adoro, mas não tá nos meus planos. E aí, continuando, filme ou série que você gostaria de recomendar? O que você tem olhado? Cara, eu tenho uns gostos meio estranhos, tá? Tem uma série que eu vejo, são as piores prisões do mundo. Caramba. E é muito bom, porque o cara, ele realmente traz um universo que a gente tá pouco acostumado aqui no Brasil, que é o universo do sistema carcerário, que na verdade é uma privação total de liberdade e a vida num microcosmo. E eu acho que quando você quer viver em algum lugar, você vai ter que se adaptar. Então acho que é muito sobre adaptação. Eu assisto esse. Tá em algum streaming? Tá na Netflix. Tá na Netflix. Cara, tem assim, filme que eu tenha visto que tenha me impressionado ultimamente. Pior é que eu sempre penso nesses nomes pra poder trazer nos podcasts que perguntam e eu me esqueço, cara. Então... Você fala assim, vi Top Gun. Pior é que eu não vi. Olha, é bom, viu? Eu vou lembrar, até o final das conversas eu lembro de um filme. Então, como eu lembrei dos livros. Esse aqui é legal. Um app não óbvio que você usa com frequência. Deixa eu ver, peraí. Obviamente que na rede social, WhatsApp... Se eu falar que eu uso do Itaú, o pessoal me sequestra lá embaixo, né? Um app que eu uso com frequência. Que não seja óbvio. OpenSea, pode ser? O que é? Não conheço. OpenSea são apps para você ver NFT. O que tá rolando de NFT, de Web3. Então ele te empurra o que tá sendo naquele momento, qual que é a NFT que tá sendo cotada. É super interessante. Então ele é meio que uma bolsa, ele vai mostrando, né, as trends. É um ranqueamento. E você tá bem nisso, né? Eu vi o outro dia você falando sobre isso. Tô cada vez melhor. Falar que tá bem num negócio tão incipiente você como tá estudando. Web3, De novo, eu tô me colocando dentro. Então eu já comprei NFT, eu ouço bastante, eu leio bastante, tento ver o que pode ser aplicado pro meu negócio. De novo, se você senta numa mesa, Léo, e você não sabe o que é metaverso, NFT, Web3, cripto, cara, você tá fora do game. Exato. Você tá completamente fora do game. Então, o que eu falo para as pessoas é, no mínimo, não é só entender o glossário, é no mínimo entender um pouco. Entende o conceito. Isso, né? Agora, para você viver isso, palestrar, sentar numa mesa e, falar de comunicação em metaverso, que é uma coisa que eu tô estudando para falar, você tem que viver. Você tem que skin the game. E eu acho que eu tô fazendo isso. E com certeza você tá olhando na intersecção com business, né? Que aí traz pro seu core, né? Traz. E, Léo, tudo é business. E tudo não é. O pessoal não vai saber aqui. Mas eu te fiz uma proposta, mesmo te conhecendo nada, de ser teu sócio um dia. Porque o business você tem aqui. Pode falar, não? Não pode, claro. Em termos de podcast, pra mim, é uma coisa que roda de maneira magistral. Sim. Então, de novo, amigos, negócios também. Sim. Embora eu te conheça muito pouco, eu já confio em você muito mais do que pessoas que convivem comigo há 20 anos. Então, o business e a oportunidade estão em tudo. E olha que o primeiro contato foi no segundo pós-estresse do trânsito. Nossa, nem fala. Haja valeriana. A última aqui é bem clichê, mas, enfim, ele vira um conteúdo depois, você tem alguma frase que você se identifica ou que esteja
na sua cabeça? Tenho muitas frases. Eu sou um frasista e eu gosto de muitas frases. Eu tenho várias frases tatuadas no meu corpo, inclusive. Eu tenho uma que é Temetnos, que é uma referência, até um filme do Matrix, que ele buscou uma referência no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, que em latim quer dizer conhece-te a ti mesmo. Sim. Que é sobre autoconhecimento. Eu tenho uma outra frase aqui tatuada, que é quem é. Você fala, mas quem é? Não, quem é. E quem não é. Porque tem muito wannabe no mundo, né? Sim, mas quem sim. é, por exemplo, Bono. A gente falou do Bono aqui no começo do papo. Cara, o Bono parou, atravessou a rua com segurança. Veio conversar, seguro, tal. Quem é? Você acha que o Bono precisa fazer cena? Agora, você pega um monte de gente aí que tem... os novos, né? Que tem milhões de seguidores que fazem um tipo no aeroporto que você chega perto, a pessoa se afasta. Então, assim, quem é, não precisa mostrar que é. Já é. E tem uma outra frase que eu ouvi do Fito Paz, que essa eu gostaria de tatuar também, que é: a vida não vale sem lutar. Então, o que eu prometo, e eu ouvi essa frase até do Mano Brown, é luta. O resto, se vai fazer sucesso, se eu vou ganhar dinheiro, são consequências que a gente não tem muita dimensão. Se você falasse para as pessoas, 3 anos atrás, tinha acabado de abrir um restaurante, que ia ter uma pandemia, que ia todo mundo ficar em casa, que o negócio ia quebrar, as pessoas iam rir. Certo? Certo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, o que eu posso te prometer é luta. O resto vem a reboque. Tem as analogias do pessoal que eu gosto muito, que assim, confia no processo, né? Não se apegue no resultado. Exatamente. Né? Até porque muitas vezes o resultado, ele é... Vamos pegar o exemplo do Everest. As pessoas, elas querem subir o Everest. Se você dissesse para elas, olha, tem um bondinho que leva até o Everest, metade não ia fazer. Sim. Porque não é legal. O legal é para elas, né? Loucas. Que é se vestir, se paramentar, ficar pisando na cabeça dos outros. A hora que ela chega no cume, quantos segundos você tem no cume? Exato. Nada. E você precisa pisar na cabeça de um cara para poder tirar uma foto. Se você não tirar foto, você também não foi. Então é isso, são segundos. O que é uma graça é o processo. Então eu vejo que às esse a gente chega num lugar também que o lugar não é tão legal. Vale muito mais o caminho. Muito bom. Mark, queria te agradecer. Esse papo estava sendo ensaiado via redes sociais, a gente tentando marcar agenda, mas eu insisti. Eu insisti. Queria te agradecer muito. Que bate-papo que a gente transitou por tantos territórios, né? Tantos amigos citados aqui. Então, muita gente em comum. Quem quiser, obviamente, acho que Mark Tawil, né? Você tem um handle único, né? Em todas as redes sociais, né? Tenho. Isso Eu acho que isso é importante, sabia? Sim. Em vez de você ser o, sei lá, egípcio 48, casado 36, loirinha 22, @hotmail, o mundo ideal é que você tenta ter o mesmo handle em tudo, que é mais fácil para te encontrar. Então, antigamente você dava o telefone de contato. Agora eu posso dar 2 coisas. Eu posso dar a minha @, que é Mark Tawil, ou o meu Pix, que é meu celular. Posso dar, né? Mark, queria agradecer. Valeu, espero que depois de quase 1h30 de conversa, o seu estado tenha sido melhor do que o trânsito que te trouxe até aqui. Não, mas eu já tô pensando no trânsito, vai me levar até lá. Então eu espero que eu não pegue 1h30 para voltar até lá. Mas eu adorei, obrigado de coração. Acho que assim, dá pra perceber a preparação e acima de tudo você é um cara muito inteligente, doce, no sentido de deixar as pessoas à vontade. Fazia tempo que eu não tinha uma conversa nesse nível. Obrigadíssimo. Obrigado, Mark. Eu tenho certeza que a audiência aproveitou e gostou muito em tantas coisas que a gente conversou. E a gente volta no próximo episódio. Tchau, tchau.